Em fevereiro desse ano eu chamei aqui no canal o Gui Cadonhoto da Speech para a gente falar um pouco sobre cenário internacional, inflação, juros e renda fixa aqui no Brasil. E após alguns meses onde o Gui ficou na geladeira por conta de uma piada que ele fez com o meu nome, de tremendo mau gosto, diga-se de passagem, tô brincando, mas tô trazendo o Gui aqui novamente para que a gente possa atualizar o cenário e falar sobre possíveis oportunidades que estão aparecendo agora na renda fixa. E pessoal, antes de entrar no vídeo, eu quero lembrar também que as inscrições para a terceira turma do Viver de Renda Cripto estão abertas, o link está aqui na descrição do vídeo. Então, para quem quiser ir do nível iniciante até intermediário avançado no mundo das criptomoedas, não ser só um mero comprador de tokens, entender realmente o que está fazendo, os riscos, os benefícios, a usabilidade, dê uma olhada na descrição para que vocês possam aprender. O curso é ótimo e vai ficar aberto somente até o final da semana, a primeira aula é no sábado, comigo. Agora voltando para o vídeo, Gui, quando a gente gravou lá em fevereiro, a Selic estava em 10,75 e a gente já comentava que estava mais próximo do final do ciclo de aumento dos juros do que do começo, até porque, para quem não lembra, no começo de 2021 a Selic estava em 2% e a previsão na época para o final do ano, se a gente for pegar o primeiro boletim Focus do ano, era chegar até 3, acabou em 9,25, estava em 10,75 e agora tem gente falando que vai passar de 14%. E eu lembro que na época a gente comentou sobre 3 grandes riscos que haviam, que era o cenário do preço de petróleo, era a questão do juros subindo nos Estados Unidos, principalmente, por conta de uma inflação lá que está alta, comentaremos disso, e a questão das eleições aqui no Brasil. Petróleo subiu muito, juros estão subindo lá fora e eleições estão chegando, né? Certo. Então tá tudo acontecendo no final das contas. Sim. Mas, começando do início, na questão do petróleo, qual o teu cenário para ele agora? Porque o que a gente viu era um petróleo, na época, na casa dos $90, ele chegou até um patamar de mais de $120, agora tá caindo, mas tá em $100, então ele tá mais caro do que antes. Isso vai se manter, vai cair? O que você acha? Cara, eu acredito que a gente já passou do pior momento. Acho que chegou no ápice ali do conflito entre Ucrânia e Rússia, né? A Rússia é a segunda maior produtora e exportadora de petróleo do mundo, uma grande fornecedora. Então você tira um pouco do game a Rússia, então você diminui a oferta, a demanda continua praticamente a mesma, você teve um salto aí no preço do barril do petróleo, né? Como você comentou, chegou quase a $130 o barril. E o que está acontecendo? O mundo, depois desse choque, ele começou a se reestruturar, né? Então você tem os Estados Unidos conversando com a OPEP para aumentar a produção do petróleo. Não é um botãozinho que você já aumenta, né? Mas você já tem esse tipo de discussão. Você tem os Estados Unidos voltando a se aproximar da Venezuela, né? Que é um outro país ali que está em cima de uma grande reserva de petróleo para tentar suprir um pouco dessa necessidade que agora, né, não tem mais a Rússia no game. Então você começa a enxergar o mundo se reestruturando para, né, voltar aí a produzir a mesma coisa sem o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Além disso, naquela época, quando o barril do petróleo bateu $123, pouco se falava de recessão nos Estados Unidos. Né? Então você tinha a expectativa de demanda de petróleo basicamente estável e a oferta que se reduziu. Agora naquele momento, você teve uma oferta que se reduziu, né? E aí você começou a falar de recessão nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, como em outras regiões desenvolvidas, como na Europa também, e desacelerar o crescimento na China. As 3 maiores regiões econômicas, então, desacelerando, você tende a jogar a expectativa de demanda do petróleo um pouco para baixo. Então é por isso que eu acredito que o pior já passou. O mundo está se reestruturando para voltar a funcionar normalmente sem a mesma oferta de petróleo que a Rússia, e segundo, você tem uma expectativa de demanda menor, que você tem aí quase certo que os Estados Unidos e outras regiões envolvidas vão entrar num processo aí de desaceleração econômica. Então, para mim, o pior já passou. Citibank, por exemplo, né, que é uma grande instituição financeira americana, ele tem a expectativa, se a recessão se confirmar nos Estados Unidos, que vai ficando cada vez mais provável o barril do petróleo chegar a $65 no final do ano, né? Então, eu acredito que a gente já passou do pior momento, né? Se voltar para 110, o petróleo está com uma vol alta, né? Então, voltou para 105, não dá para a gente falar que subiu, porque um dia ou outro está subindo, caindo 5%. Né? Então, acho que ele vai ficar nesse range aí, mas a tendência é que o preço do barril do petróleo ele vá caindo, na minha opinião. Eu vou pedir até para colocar na tela aqui o gráfico do petróleo, ele está respeitando uma zona ali de suporte na faixa dos $100. Você falou do Citigroup que colocou essa previsão de $65, mas o JP Morgan comentou que ele pode chegar a $380. Perfeito. E você disse também sobre recessão. Se a gente observa o passado, o preço do barril de petróleo lá no alto provocou muitas recessões, porque ele acaba impactando bastante a inflação, isso leva ao aumento de juros. Você acha que é possível um cenário com um barril de petróleo em $380? Que nem o JP Morgan colocou, ele só quer lead. Tá captando para alguma coisa, para um lançamento, clickbait. Eu acho que é o seguinte, é possível? É, mas eu não acho que é provável.
Tá? Então, se nós tomarmos todas as decisões de investimento no que é possível e não no que é provável, muito provavelmente você tende a ter um desempenho ruim da sua carteira de investimentos, né? Então, é possível? Sim, mas eu não acho que a maior parte da sua carteira tem que estar em ativos que vão se beneficiar de um cenário em que o petróleo chegue a $380 o barril. Então, por isso, eu acredito que você tem que se posicionar de um jeito um pouco diferente. Bom, e pensando agora na subida do petróleo, que é um ativo que acaba puxando os índices de inflação para cima também, e aí vamos lembrar que a inflação também não tem só a ver com esse aumento de preços, mas tem essa herança do aumento da oferta monetária que nós tivemos devido à pandemia, e nos Estados Unidos a gente está vendo uma inflação em 9,1%, o maior patamar dos últimos 41 anos. Na Europa está batendo 8,6%, o europeu assustado, o brasileiro fala, né? First time, né? Primeira vez, a gente já acostumado com isso, mas inflação batendo recordes em vários países do mundo que não estavam acostumados com isso, e quando a inflação sobe bastante, o que a gente vê depois são juros subindo para conter a inflação. E aí pensando naquele risco de aumento dos juros nos Estados Unidos, onde o movimento ele já começou, de maneira até comparada com o Brasil, tardia, e enquanto os juros estavam zero lá, a gente foi aumentando a Selic aqui, agora a tendência é a Selic aumentar cada vez menos e os juros estão começando a engatilhar lá. Lá eles estão na faixa entre 1,5 e 1,75, respeito uma banda, e a previsão para a próxima reunião é de um aumento de 0,75. Só que se você pega até os próprios membros do Banco Central americano falando sobre previsão, o pessoal já fala em uma Fed Funds Rate em 4% no final do ano. Certo. Qual a tua expectativa para isso? Tu acha que vai aumentar mais, menos? A inflação lá vai continuar resistente? Não, eu acho que chega nesse patamar mais ou menos aí de 3,5 a 4,5. E eu acho que é muito interessante quando a gente fala de alta de juros nos Estados Unidos, porque o pessoal tende a pensar o seguinte, os Estados Unidos estão subindo juros, acabou o time para ingressar dinheiro no Brasil. Na verdade, não é bem assim. A gente tem que sempre pensar em diferencial de taxa. Então, será que o diferencial de taxa do Brasil com relação aos Estados Unidos, ele vai diminuir de maneira significativa? Né? Eu acho que não. A gente está num patamar historicamente muito alto, ou seja, Selic menos a Fed Funds dos Estados Unidos, que é o juros lá de curto prazo dos Estados Unidos, historicamente muito alto, acima da média. Isso tende a continuar. Qual mesmo é o histórico, os Estados Unidos, você tem a média de cabeça? Olha, se não me engano, é em torno de 5, 6%. A gente está aí para 9%. Não é 10%, 12%, não é 13%. Cada dia que passa, mês que passa, a gente estava aumentando. Agora que os Estados Unidos começaram a elevar os juros de maneira significativa também, 0,75 por reunião, esse diferencial ele parou de aumentar. No primeiro momento, quando os Estados Unidos faz esse movimento, qual que é a cabeça do investidor, da investidora estrangeira? Vou tirar meu recurso de país emergente. Quando você tira recurso de país emergente, você não faz a diferenciação. Esses investidores não fazem diferenciação. Olha, não vou tirar do Brasil, vou tirar do México, da Colômbia, da África do Sul. Não, você tira de uma cesta de países emergentes. E o Brasil está lá no meio, quando os Estados Unidos fazem esse movimento. No segundo momento, quando as coisas dão uma acalmada, é aí que os investidores, os recursos estrangeiros vão procurar os países que têm esse diferencial um pouco mais atrativo. E aí o Brasil se destaca absurdamente, tanto em termos de juros de curto prazo, quanto em juros de médio e longo prazo, juro nominal e juro real. Né? Então, diferencial de juros de curto prazo, juros tirando a inflação, de médio e longo prazo, o Brasil é destaque absoluto entre todos os países emergentes. Então, no primeiro momento é normal que você tenha essa incerteza com relação ao Brasil. Né? Então sai recurso porque os Estados Unidos começaram a levar a taxa de juros. Né? Mas no segundo momento há a diferenciação. Da mesma maneira que a gente fala da atividade econômica. Recessão nos Estados Unidos. Primeira coisa, investidor e investidora tiram recurso de país emergente. País emergente tende a sofrer mais com recessão global, né? Tira. Segundo momento, vamos olhar a expectativa de atividade, expectativa de juros, fiscal, e aí novamente o Brasil se destaca do lado positivo. Né? Então, eu acho que no segundo momento as coisas tendem a dar uma acalmada aqui no Brasil, porque o diferencial de juros é muito bom. Quando olha para frente, o que atrai o investimento estrangeira, né? Aqui no Brasil, não é investimento em ação, é investimento em renda fixa. E, olhando aí nos últimos 20, 30 anos, a gente está vivendo um momento assim, muito brilhante para isso. Então, acho que dá uma acalmada no cenário, esses recursos voltam a entrar aqui. Então, até pegando, né, na verdade dá para a gente entrar em várias bifurcações dessa resposta, falar sobre recessão dos Estados Unidos, vamos falar disso, mas pegando primeiro essa parte do dólar. O que a gente viu no começo do ano, eu lembro até que algumas casas de análise, bancos falaram, tem chance do dólar baixar de R$5. Eu até fiz um post no Instagram e falei, olha como é que o pessoal é otimista. E baixou. Então eu tive que engolir as minhas palavras, porque a gente começou a elevar juros antes do restante do mundo, e aí muito recurso veio para o Brasil. Só que agora a gente está vendo um final de ciclo por aqui, a gente não sabe o patamar exato, mas estamos chegando próximos do final, e os juros aumentando lá fora. E
aí a gente começou a ter saída de dólares do Brasil. E não é à toa que o dólar está aumentando agora, e aí você pega previsões, o pessoal já fala entre um dólar entre 5,60 e 5,80 no final do ano. Mas você acha que depois, mesmo com juros aumentando lá, o pessoal vai olhar o diferencial e vai voltar a ingressar recurso em renda fixa? Eu acho. E aí tem um ponto interessante. Trabalhei na mesa de operações, né? Então sempre fiquei muito em contato com economistas e econometristas que faziam projeções de dólar e de câmbio. E aí eu lembro que um deles assim me falou algo muito emblemático. Ele falou: Gui, sabe qual que é o melhor modelo para você colocar no Focus a previsão de câmbio? Eu falei: qual? Ele falou: pega o do mês passado e coloca. Né? Esse era o que dava um menor erro. Então não adianta você pegar a expectativa de atividade e tudo mais para o próximo mês, para os próximos meses, que o melhor era você pegar o do mês passado. Então a expectativa de câmbio do Focus, de economistas, ela tem uma correlação muito forte com o que o câmbio está agora, né? Porque é o modelo... Todo mundo pega esse macete, então. Exato, é o modelo que traz ali o menor erro. Agora, se a gente for olhar para o médio e longo prazo, o que eu acredito que explica o câmbio? Que é a relação de preço entre duas moedas, dólar e real. Diferencial de crescimento, diferencial de juro e termos de troca. Diferencial de crescimento. Poxa, os Estados Unidos estavam, né, num patamar mais saudável, economicamente dizendo, né, de atividade do que o Brasil. Isso vai começar a se reverter. A gente já vê o enfraquecimento da economia americana e agora, ainda mais com os juros, isso deve acentuar daqui para frente. O Brasil já está convivendo com uma economia que está pegando uma elevação de juros há mais tempo. Então, o diferencial de crescimento, na minha opinião, ele deve permanecer ali basicamente o mesmo. Diferencial de juros, historicamente muito positivo. Então, isso vai trazer recurso. E o termo de troca é a relação entre os bens que o Brasil exporta versus o que importa. Tá ficando um pouquinho um pouquinho pior para o Brasil, porque o preço das commodities, né? A gente basicamente é um produtor, exportador de commodities. Somos uma grande fazenda, né? Exato, uma grande fazenda. Uma mineradora e um pouquinho de petróleo. Exato. Mas os preços das commodities ainda estão elevados. A gente está falando assim, olha, saiu ali da máxima histórica. Mas, pô, tá muito elevado. E a gente está tendo superávit da balança comercial. Com poucos países emergentes que estão exportando mais do que importando. E quando a gente tem um superávit da balança comercial, a gente exporta mais do que importa, a gente tem que entender que são mais dólares entrando na economia brasileira. Né? Então, por conta do diferencial de juros e aí o termos de troca ainda em patamar bem elevado, eu acho que, passadas as incertezas, a moeda do Brasil ela deve se destacar. Né? Como vinha acontecendo no início do ano. Pô, o ano de 2022 estava sendo um ano brilhante pro real. Né? Por que isso se reverteu? Pô, se reverteu porque a gente teve o conflito entre Rússia e Ucrânia, aí a gente está tendo expectativa de recessão, alta de juros nos Estados Unidos. Primeiro momento, tira dinheiro de países emergentes. Depois que passar, segundo momento, na minha opinião, a gente vai ver igual aconteceu pós-pandemia. O real se destaque na valorização. Então agora, basicamente tudo igual. Na verdade, o real mesmo agora com essa desvalorização mais recente, ele ainda é uma moeda de boa performance contra o dólar. Sim, porque o dólar está subindo contra todas as moedas praticamente, contra o euro, contra o franco suíço, dólar canadense. E aí já entrando na parte da recessão nos Estados Unidos, a gente tem uma inflação muito alta lá, juros subindo. Muitas empresas endividadas e quando os juros sobem, outras que não estão endividadas começam a segurar o caixa. Quem está endividado às vezes até quebra, porque tem que arcar com uma despesa financeira maior agora. E aí se as empresas seguram investimentos, seguram contratação, é menos gente tendo renda, é menos consumo. Já está cravado que a gente vai ter uma recessão nos Estados Unidos? A probabilidade é muito alta. Né? Tem um indicativo que é basicamente como se fosse uma projeção do mercado, né, para essa probabilidade aí de recessão, que é a inversão da curva de juros, né, dos juros de 10 anos dos Estados Unidos com juros de 2 anos. Quando os juros de 2 anos ele ficar mais alto do que de 10, o que o mercado está precificando? Olha, vou levar os juros aqui para conter a inflação, só que depois que eu vou conter a inflação, vou ter um segundo impacto. Qual que é o impacto? A atividade econômica muito fraca. Então aí quando eu tiver atividade econômica muito fraca, a inflação controlada, eu vou ter que precisar cortar a taxa de juros. Então isso normalmente acontece. Curva de juros inverteu, recessão à frente. Então, a inversão da curva de juros, ela está acontecendo nesse exato momento. Então, esse é um sinal de que o mercado coloca uma chance muito grande para a recessão nos Estados Unidos nos próximos semestres. Uma vez eu estava olhando essa correlação entre inversão de curva de juros e recessão, e eu vi mais ou menos o seguinte: sempre que você teve uma recessão, você teve antes uma inversão da curva de juros. Mas nem sempre que houve a inversão, você teve uma recessão à frente. E é engraçado falar sobre essa questão dos juros, porque o normal, que você vai emprestar dinheiro para o mesmo tomador ali, que é o governo,
E da mesma forma, você vai cobrar um juros maior, você vai demorar mais tempo para receber, do que se vai demorar menos tempo. Então, normal, a curva de juros está inclinada para cima e não para baixo. Então, isso já sinaliza que o pessoal fala, nossa, lá na frente vai ter menos atividade econômica, vai ter menos inflação, vai ter menos juros. Então, é um indicador poderoso. E para a Europa? A gente está vendo um cenário parecido? Para a Europa também, né? Só que para a Europa, para mim, é um pouco mais sensível, porque a Europa são vários países com culturas diferentes, línguas diferentes, hábitos de consumo diferentes, taxas de crescimento e de inflação completamente diferentes, estão abaixo de um único Banco Central, estão ali suscetíveis a uma única taxa de juros. Então, os movimentos do Banco Central Europeu, eles são mais comedidos do que o Fed, que é ali uma taxa de juros para um único país, né? Então, o Banco Central Europeu ele vai começar a subir a taxa de juros agora em um patamar bem devagarzinho, 0,25% ao ano. Porque de um lado você pode ter a atividade econômica da Alemanha performando super bem e do outro você pode ter uma Grécia, uma Espanha com desempenho econômico mais frágil, né? Então, a taxa de juros do Banco Central Europeu ele vai afetar a economia de cada um desses países de maneira diferente. Mas sim, eu acredito que eles tendem a ir para o mesmo caminho, né? Então, de desaceleração econômica relevante. E detalhe, né? A fonte de energia da Europa, ela é muito baseada na energia barata da Rússia. E agora esse fornecimento, né, de energia barata da Rússia está caindo mais ou menos pela metade ao longo de 2022. Porque estão fazendo manutenção, né? Exato. Ali eles no Nord Stream, né? Manutenção. Estão arrumando um encanamento ali e tal. Então tá ficando mais caro, você fica mais caro a sua fonte de energia, duas coisas, né? Você vai ter inflação mais alta e redução da demanda. Então você tem inflação com atividade econômica desacelerando. O que países desenvolvidos não estão acostumados a observar. Isso aí para país emergente é normal, né? Normalmente é recessão global e aí o que acontece? Pô, o câmbio dispara e a economia de país emergente entra em recessão. Estados Unidos e Europa, dificilmente isso acontece. Isso acontece porque você tem atividade econômica pujante, uma inflação de demanda. E agora não, inflação de oferta lá na Europa e nos Estados Unidos. É o cenário conhecido como estagflação. Exato. E isso é interessante porque havia aquela curva de Phillips, né, que dizia que havia um trade-off entre inflação e desemprego, porque o que o pessoal ouvia era, olha, vamos botar o governo para gastar mais dinheiro, e aí ficava com desemprego baixo, mas a inflação ficava alta. E aí para controlar a inflação, tinha um desemprego mais alto. Nesse cenário a gente consegue ter desemprego alto e inflação alta, porque diminui a atividade econômica ainda. Exato, e aí você coloca o Banco Central, os bancos centrais do mundo inteiro, no corner, né, pô, numa enrascada. Porque de um lado ele tem que controlar a inflação, não pode deixar ela solta. Do outro, se ele sobe, ele vai impactar negativamente a atividade de maneira bem relevante, né? Então, o Banco Central brasileiro já está mais acostumado com esse cenário, né? Mas é uma novidade interessante aí para os bancos centrais de países desenvolvidos. Eu sei que o Fed ele tem esse duplo mandato, né? Aqui no Brasil é mais olhar a inflação, lá fora ele tem que olhar os dois. Exato. Quando a gente aprovou o projeto de autonomia do Banco Central, a gente não tem um duplo mandato, mas a gente tem um objetivo secundário agora, que é de garantir aí uma taxa de crescimento saudável para a economia brasileira. Não chega a ser igual ao mandato do Fed, mas chega a ser um objetivo secundário, digamos assim. Bom, e já olhando agora para o Brasil novamente, eu estou aqui com o Focus aberto último e a previsão para a Selic no final do ano está em 13,75 do mais recente, que é só mais um aumento de juros, digamos assim. Não sei se eles estão prevendo que vai aumentar e depois vai diminuir, mas um aumento de 0,5% na Selic. E também tem um ponto interessante, a expectativa de inflação desse ano está baixando já há algumas semanas, mas juros e inflação para o ano que vem aumentaram. E isso tem a ver com as medidas que foram tomadas pelo governo muito recentemente naquilo que ficou conhecido aí como o PEC das bondades ou o PEC kamikaze, depende do lado que está falando. Então, como que esse movimento do governo, que vai gerar um gasto aí na ordem de 40 bilhões a mais, né? Dinheiro dado em Auxílio Brasil mais alto, auxílio caminhoneiro, taxista, né? Fora isso, tem aquela questão também do ICMS nos combustíveis que foi retirado, mas o dinheiro vai ser dado do governo federal para os impostos. Dá para fazer um resumão de como isso impacta tanto a inflação e Selic esse ano quanto para os próximos anos? Acho que primeiro vamos começar por que a expectativa de inflação aqui está caindo e por que a expectativa de juros está subindo para os próximos anos. Acho que esse é uma primeira discussão. E a causa, né? Qual que é a causa desse movimento? Porque as pessoas estão vendo a expectativa de inflação para o ano de 2022 caindo, a expectativa de juros subindo. E aí a gente aprovou a redução do ICMS. Então os estados, eles arrecadam menos, só que o governo federal, olha, vou fazer frente a essa a redução aí na sua arrecadação tributária, beleza? Beleza. Só que tem um ponto, isso daí não vai durar para sempre, né? Você vai reduzir o ICMS para tirar um impacto inflacionário agora, em um ano eleitoral, só que isso em algum momento tende a voltar,
né? Então, poxa, se não vai voltar esse ano, o mercado começa a aumentar a expectativa de inflação para os próximos anos, em que uma parte desse ICMS ele volte a impactar o preço dos combustíveis. Então você tira um pouco da inflação de 2022 e joga para 2023, que do ponto de vista macroeconômico é o pior que você poderia fazer. Por quê? Porque o ano de 2022 você já tem inflação elevada, já estourou o teto da meta, então seria interessante que o que você tiver de inflação já contratada para os próximos meses, você deixasse no ano de 2022, porque assim o Banco Central, né, que já sabe que o ano de 2022 está perdido, ele focaria em controlar o ano de 2023. Então, a expectativa de inflação de 2023 está subindo por conta disso, né? Porque vai ter uma volta desses benefícios e muito provavelmente começa em 2023, então tira um pouquinho da inflação daqui e joga de lá. Por que a expectativa de juros está subindo? Porque qualquer alteração na taxa Selic que o Banco Central faça, ela leva de 6 a 9 meses para afetar a economia real. Então, uma alta de taxa Selic hoje que o Banco Central vai realizar, né, em agosto, ela não vai impactar a economia esse ano, vai impactar só em 2023. Então, ele está tentando controlar a taxa de inflação, a expectativa de inflação de 2023, né, não de 2022. Se está subindo a expectativa de inflação de 2023, ele precisa dar um pouco mais de elevação da taxa Selic. E aí tem a PEC Kamikaze, PEC dos benefícios, que aumenta os seus gastos públicos em torno de 50 bilhões de reais, mais ou menos. Isso aí gera uma expectativa. Nossa, chegou a 50 no final? Perto que eram uns 42. Mas 8 bilhões para cá e para lá para o governo, né? E aí já estava no final do dia para aprovação, já aprova logo, porque a cada dia que passa vão querendo colocar mais um auxílio, né? Então parece que até você está jogando contra. Não, aprova logo, né? Parece que você está torcendo para que aprove mais gastos, mas não, porque cada dia sem aprovar, colocam mais um papelzinho ali que tem mais alguns bilhões de reais. Mas isso daí gera uma expectativa fiscal pior. Quando você tem uma expectativa de mais endividamento, gastos públicos menos controlados, você joga uma expectativa de inflação no médio e longo prazo um pouco mais alta, né? Então, isso pode piorar a expectativa de inflação no Brasil a médio e longo prazo, fazendo o quê? Com que os seus juros de médio e longo prazo fiquem maiores. E aí, sempre um ponto, o Brasil, quando ele escolhe por esse caminho, gastar mais no curto prazo, né, em detrimento do longo, o que ele faz? Esse gasto que ele está, digamos, o que ele está fazendo agora, não vai ser só 48 bi aqui, vai ser centenas de bilhões de reais a mais em juros nos próximos anos, né? Então, é isso que a gente tem que começar a olhar. Ou seja, a gente está vendendo o futuro para pagar o presente no final das Perfeito. contas. Brasil, para mim, é o resultado de uma sucessão de escolhas que priorizam o curto em detrimento do longo. O Brasil nunca passou um período considerável, né, se sacrificando no curto para colher o benefício no longo prazo. Não, né? Então, a gente está vendo isso mais uma vez. E dificilmente a gente vai ver, infelizmente, né, o Brasil fazendo um sacrifício no curto prazo para colher benefícios no longo. Mas a hora que a gente começar a fazer isso, o Brasil tem tudo para voar. A gente fez isso ali um pouco em 2016, 2017, mas foi ali um lance muito rápido, né? Pois é, e aí tem um ponto interessante, não só do Brasil, até acho que o Brasil está com uma dívida pública agora muito controlada em relação até as previsões que a gente tinha na época da pandemia, que ia bater 100% do PIB, acabou que ficou na casa de uns 80%, mas é uma dinâmica que afeta vários países, porque o governante, como ele vai ficar só 4 anos no poder, depois tem uma outra eleição, ele tem um estímulo máximo a gastar agora, até se endividando, com uma dívida que vai vencer só em 30 anos. Então quem vai pagar a dívida? Outra pessoa, ele nem sabe quem é. Se tudo der certo, quem paga é um rival político ainda, não é ele. Então o estímulo é sempre esse, de um endividamento crescente no presente e no futuro, como dizia o Keynes, né, estaremos todos mortos. Mas alguém vai estar vivo para pagar essa conta. E até um ponto interessante, porque na Europa os juros estão em zero hoje. Você tem vários países muito endividados. Você tem o exemplo da Grécia, que já sofreu muito com isso, mas tem a Itália, a França deve mais de 100% do PIB, a Espanha a mesma coisa, a Alemanha é um bastião ali de ortodoxia econômica, vamos dizer assim, mas é um dos poucos países nesse nível. A Inglaterra é um outro, mas saiu da zona do euro, por exemplo, né? Então vai saber o que vai acontecer com o aumento de juros lá. E olhando o Brasil, até passando os números do Focus da inflação, há 4 semanas estava em 8,27 a previsão para o IPCA no final do ano. Para esse ano, caiu para 7,54. Mas a do ano que vem, que estava em 4,83, subiu para 5,20. Você acha que é factível 5% de inflação no ano que vem? Eu acho esse número para o Brasil muito otimista. Você acha otimista? Eu acho otimista. Eu não acho otimista, eu acho que uma boa parte dessa inflação que a gente está prevendo aqui, se nós tivéssemos uma economia teoricamente saudável, daqui até o final de 2023, por exemplo, eu acho que é ok. Mas eu acho que a gente vai ter uma economia sofrendo bastante. E aí, como que a inflação que a gente observou nos últimos 12
12 meses, ela se propagaria para os 12 meses seguintes, se a gente tivesse uma atividade econômica ok. O ponto é que a gente está elevando a taxa Selic de maneira muito considerável. O que está segurando essa atividade econômica ainda em um patamar um pouquinho saudável? São os benefícios fiscais que a gente está dando. A gente tem aí um estímulo fiscal, né, que o Banco Central parece que está enxugando gelo, ele está subindo a taxa de juros para conter a atividade econômica, né? Só que o governo continua ali com estímulo fiscal. Só que a hora que esse estímulo fiscal ele cessar, e ele vai cessar, né, você vai pegar uma economia rodando com uma taxa Selic a 14 e um fiscal ali mais neutro. E aí eu acho que você tende a ter uma desaceleração econômica relevante, o que dificulta esse processo de propagação da inflação. Só que o que vale para os preços? E aí tem uma diferença entre o que é a projeção do Focus e o que é a projeção embutida nos preços de mercado. Se você olhar o Focus, você vai ver aí que 5,20 de taxa de inflação para 2023, se olhar 2024 é 3,25, 2025 é 3% ao ano. 3,25 em 2024 é muita previsão, é só a meta do Banco Central. É a meta do Banco Central. E aí você olha e fala, poxa, então a expectativa de inflação no Brasil é super tranquila, mas se olha os preços de mercado... Se olha a implícita, né? A implícita está em 6,5%, quase 7% ao ano para os próximos 10, 15 anos no Brasil. Se eu te perguntar, Bruno, quanto você acha que foi a inflação média anual no Brasil nos últimos anos, 20 anos, vai desde a criação do Plano Real, você estaria quanto aí? Estariam 6%. 6%. O mercado está esperando que hoje, com a meta do Banco Central mais baixa do que a gente teve nos últimos 20 anos, a inflação média seja muito maior. Porque a gente estava falando de uma meta de 4,5%, hoje a gente está falando de uma meta de 3%. Então o mercado basicamente está falando assim, ó, Banco Central, seu trabalho vai ser horrível, você não vai conseguir conter a inflação. Você vai errar 100% inclusive da sua meta. 100%. Então por isso que para mim, esse cenário todo que a gente está vivendo, ele abre várias oportunidades. Porque, poxa, a expectativa de inflação entre 6,5% e 7% para os próximos 10 anos, das duas uma. Ou você tem um Banco Central inerte, que não está fazendo absolutamente nada, ou várias coisas, não falando de uma, deram muito errado no meio do caminho. Até pensando agora na Selic, que aqui pelo Focus está em 13,75 para o final do ano. Você falou de Selic em 14, já tem gente jogando, eu vi Asset falando que a Selic vai estar em 14,25, sendo que a gente tem até menos um aumento de juros, digamos aí, que é daquele mês da eleição, que o Banco Central ele evita, quando está muito próximo, mexer nos juros, para não falarem que está beneficiando ou prejudicando um lado ou outro, mas tem uma postura de neutralidade quanto à questão política. Enquanto você vê a Selic para o final do ano, mas o mais importante, né, não esse preciosismo da taxa no final desse ano. Você pega a previsão do Mansueto no BTG, o economista-chefe deles, e ele fala que nós teremos 2 anos de juros muito altos no Brasil. E se você olha a inflação do Focus, poxa, 5% no ano que vem, será que os juros tinham que estar tão altos assim? Você vê esse cenário de taxas de juros bem altas durante bastante tempo, esses 2 anos? Eu não acho que primeiro que assim, né, uma taxa de juros acima de 10, 11 já é muito alta. Porque 14 lá atrás, a gente tinha que entender o seguinte, o mundo inteiro não estava com uma taxa de juros tão baixa quanto está hoje, né? Então o diferencial, né, ele é maior hoje do que era naquela época. Então relativamente a nossa taxa de juros hoje ela é muito maior do que era, tá? Outra coisa, a nossa taxa de juros real neutra, ela caiu daquela época, né? Então a taxa de juros necessária para desacelerar a atividade econômica hoje, ela é menor. Então 14,25 hoje, ele é mais, digamos que ele é um pé no freio muito mais forte para a atividade do que era lá em 2015 e 2016. Não é nem um pé no freio, é puxar o freio de mão. Isso, exatamente. Então esse é um ponto. Hoje uma taxa de juros para mim acima de 11, 12%, ela é uma taxa de juros alta. Então eu acho que ela vai continuar assim pelo menos nos próximos um ano e meio. Só que qual que é o ponto para mim? A taxa de juros, ela leva de 6 a 9 meses para atingir a atividade econômica. E aí eu não acho que o Banco Central ele vai começar a cortar a taxa de juros somente quando a inflação corrente ela estiver ali na casa de 3% ao ano. Não. Como ele olha 6, 9 meses à frente, para mim, o que vai acontecer? Ele vai chegar ali no fim do segundo trimestre de 2023, né, que a expectativa de inflação, se tudo correr como planejado, a inflação vai estar rodando mais ou menos ao ano em torno de 5,5%, ele vai olhar para 2024 já. Quando ele olhar para 2024, aí ele vai ver uma desaceleração na inflação muito mais relevante. E aí ele vai ter espaço para começar a cortar a taxa de juros efetivamente, né? Então, ali, para mim, a gente vai ficar em um ano com a taxa Selic no patamar que ela chegar agora em agosto ou em setembro, né, que é 13,75 ou 14,25, mais ou menos nesse patamar. Só que a gente vai ver uma desaceleração, uma queda lá em 2023, mais ou menos ali no segundo trimestre e terceiro trimestre de 2023, porque o Banco Central já vai estar olhando a inflação e a atividade econômica de 2024. E aí ele vai ter um espaço, na minha opinião, considerável para cortar esses juros. Até porque se os juros não caírem, o Brasil vai ter um sério problema, porque se você pega
dívida PIB e a dívida cresce a 2 dígitos, sendo que o PIB do Brasil não tem um crescimento muito bom, você pega até a última década, ficou praticamente parado, a relação de endividamento vai parar em 100% em questão de poucos anos, no final das contas. É a dominância fiscal. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o superávit, porque não tem outro jeito de você escapar dessa crise. O Brasil não aguenta dois dígitos de taxa de juros por muito tempo. Não, quase nenhum país aguenta, exato. no final das contas. Né? É que a gente é um dos poucos que tem. Pois é, um dos poucos que tem juros em 2 dígitos acima da inflação, porque a Argentina tem, mas é abaixo da inflação, Turquia tem, mas é abaixo da inflação. Mas enfim, agora entrando numa questão de oportunidade então, porque a gente está falando de juros muito altos agora e com tendência a diminuir no longo prazo. Nem longo, né? Vamos botar assim, médio e longo prazo. E isso traz oportunidades de ganhos não só com uma Selic alta, mas também com títulos que vão sofrer um movimento de marcação a mercado. Você tem agora prefixado pagando 13%, IPCA mais pagando 6% para cima. E você vai iniciar, a partir da próxima segunda-feira, uma série de lives falando sobre a oportunidade de ouro na renda fixa. Sim. Dá para explicar um pouco o que é essa oportunidade? O que você vai mostrar nessas lives? Tem algumas coisas que eu vou mostrar, mas eu queria falar algo antes, né? Primeiro, quando a taxa Selic sobe, o que normalmente as pessoas fazem? Eu vou buscar investir na renda fixa. Elas vão para onde? Só vende bolsa e vai para Selic. Perfeito, né? Só que, na verdade, a chance de você ganhar dinheiro da renda fixa, quando a Selic fica alta, não está na taxa Selic, não está nos pós-fixados, estão nos outros ativos, nos pré-fixados e nos indexados à inflação. Óbvio, não é quando a taxa Selic começa a subir. É mais ou menos agora nesse movimento que a gente está vivendo, que é próximo do fim do ciclo de alta de juros. Então, várias oportunidades de ganhos relevantes, elas aparecem nesse exato momento. E eu acho que a gente está vivenciando isso agora, em alguns ativos indexados à inflação, em alguns ativos pré-fixados, né? E eu acho que outras oportunidades nessas classes de ativos, elas vão surgir nos próximos meses. A gente ainda tem um cenário um pouco de incerteza aí, que pode abrir espaço para ganhos ainda maiores, né? Então tem um cenário eleitoral. Então acho que a investidora normalmente ele se distrai com a taxa Selic, quando na verdade oportunidades estão em outras classes. Então, a semana de conteúdo, que é da oportunidade de ouro, a gente vai explicar justamente isso, né? O que é distração e o que é de fato oportunidade. E qual que é o nível de taxa de retorno que você pode ganhar, que aí, dando um spoiler aí, né? Já chegou a mais de 30%, 40%, 50% até 70% em título público em um único ano, dentro da renda fixa. Tem vídeo aqui no meu canal antigo, que era de títulos que eu comprei lá na época do governo Dilma, e aí depois comprei durante algum cenário, já de queda dos juros, mostrando ganhos de 40%, 50%, se não me engano, tinha mais de 60% de ganho com o título de renda fixa. O pessoal até brincava, né, que eu ia pra renda fixa para ganhar dinheiro em bolsa, ia pra bolsa para ganhar dinheiro de renda fixa e comprava Itaúsa. O negócio fica meio parado assim, né, paga mais dividendo. Sim. Mas é realmente uma oportunidade muito interessante, porque eu vejo o seguinte, eu sempre gosto de pensar no que eu posso ganhar, no que eu posso perder quando eu tô errado. Porque várias vezes eu vou estar errado ao longo do caminho, né, como investidor. E eu quero ganhar mesmo estando errado. Então eu penso, em renda fixa, se eu compro um título IPCA mais 2026 com uma taxa de IPCA mais 6%, se eu tiver certo e os juros caírem, eu tenho uma recompensa com marcação a mercado. Mas se eu tiver errado, eu tenho algo que eu não tenho em bolsa, que é simplesmente no prazo de vencimento, eles me dão IPCA mais 6% no final das contas. Então é aproveitar oportunidade com assimetria de bolsa, mais risco de renda fixa no final das contas. Perfeito. E eu sempre gosto de ressaltar, né, porque às vezes as pessoas falam o seguinte, Gui, mas eu comprei um pré-fixado a 5% ao ano, comprei um IPCA mais a 3,5% ao ano e eu estou perdendo muito dinheiro. Tem uma coisa que as pessoas não olham, que é o chamado carrego. Quando você compra um título pré-fixado pagando 5%, 6% ao ano, né, a taxa dele tem que subir um pouquinho para que o seu rendimento no ano fique negativo. Agora, quando você compra um pré-fixado a uma taxa de 13% ao ano, quando você compra um IPCA mais a uma taxa de 6,5% ao ano, com a inflação rodando no nível que está, poxa, a sua expectativa de juros tem que subir muito para você perder dinheiro, para o seu ativo se desvalorizar, apresentar rentabilidade negativa, né? Então, esse é um outro ponto que dá uma segurança um pouco maior para o investidor e para a investidora, por exemplo, né? E aí, só quem comprou, só para deixar um pouco mais confortável aí, quem ainda tem um pouco de medo, né, de entrar nesses ativos de renda fixa um pouco mais voláteis. Quem comprou ativo IPCA mais de longo prazo, nesse nível de taxa, carregou por no mínimo 12 meses, ao longo da história, desde que eles foram emitidos, 100% das janelas diárias de aplicação tiveram retorno positivo nos próximos 12 meses. Expectativa de retorno médio de 24% em 12 meses. Se colocar 24, 36, isso daí o pessoal consegue ver na semana, mas assim, para dar um conforto maior. Nunca quem comprou um título IPCA mais de longo prazo, nesse nível de taxa, carregou por 12 meses
teve uma rentabilidade negativa. É possível? É possível, mas analisando o histórico, eu acho que é bem menos provável disso acontecer. É, lógico que o passado ele não vai refletir o que acontece no futuro, mas se o sol nasce sempre no leste e se põe no oeste, eu acho que ele vai continuar fazendo isso durante bastante tempo, né? É difícil ter uma disrupção desse ponto. E já chegando ao final aqui, Gui, antes de você passar suas redes e até onde que o pessoal encontra informações sobre essa semana que você vai fazer de conteúdo, tem muito seguidor mandando pra mim o seguinte: poxa, comprei título IPCA mais alguma coisa, vários IPCA mais 2035, 2045, que a inflação ficou alta, crime protegido da inflação, e tô perdendo 20, tô perdendo 15. Tem cara que comprou até, tá perdendo cerca de 30% dependendo da janela. Como é que ele não tá sendo protegido da inflação comprando esse título? Tem como dar um spoiler aqui pro pessoal? Tem. Isso eu vou falar mais na semana também, mas quando você compra um IPCA+, a gente tem que entender que tem um caráter pós-fixado e um caráter pré-fixado. Ele é um título híbrido. Qual que é o caráter pós-fixado? A inflação. Você nunca sabe quanto que a inflação vai rodar exatamente mês a mês, ano a ano, tá certo? E outro é o caráter pré-fixado. O que acontece? Quando a taxa de inflação sobe, os ativos IPCA+, a taxa deles tende a subir. Essa taxa reflete o quê? A expectativa de juros daqui para frente. Então, você tá vendo lá a sua parte pós-fixada se valorizar, só que você tem uma parte pré-fixada que ela tem uma relação inversamente proporcional com a taxa de juros, com a expectativa de juros. Então, a inflação tá subindo, aí meu ativo vai se valorizar. Não, porque a expectativa de juros está subindo muito mais do que essa sua inflação corrente. E aí seu ativo se desvaloriza. Só tem uma classe de ativo IPCA+, que ela tem uma correlação positiva com a inflação, que são os títulos indexados à inflação de curtíssimo prazo. O restante, 3 anos para cima, tem uma correlação negativa. Quando a inflação sobe, eles tendem a se desvalorizar. Então, naquele momento, eles não protegem da inflação naquela janela ali. Não protege. Se você quer comprar um ativo IPCA+, só para se proteger de um momento pontual de inflação elevada, a pior coisa que você vai fazer. Você vai comprar o ativo, a inflação vai acelerar, seu ativo vai se desvalorizar. Então, além de você ter perdido poder de compra com a alta da inflação, você ainda vai ter perdido dinheiro nominal, com a desvalorização nominal do seu ativo. Então, não faça isso, né? É a pior coisa que você pode fazer. Bom, pessoal, vou chegar ao final do vídeo aqui. Gui, como é que as pessoas te encontram para continuar aprendendo? No Instagram, Gui Cadonhoto. Só no Instagram. Então fica essa rede social para vocês procurarem o Guilherme Cadonhoto. E também vai ter um link aqui na descrição para quem quiser saber mais da questão da oportunidade de ouro na renda fixa. Gui, muito obrigado, sempre um prazer recebê-lo aqui no canal. Valeu, Bruno. Obrigado. Espero que volte mais vezes. Certo. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, nos sigam nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.